Boa tarde, meu delegado. Essa é a segunda parte do vídeo. A primeira tá no card se tu precisar. E essa é a parte final. Espero que gostem. Beijos. Tu tá ligado em como funciona anime de luta? São tentativa e erro, muitos pensamentos sobre o que fazer, sobre o que o outro pensa, tensão pra ver se vai dar certo ou não, impacto, dor, aquele tipo de dor de quando você vê alguém se fudendo em um vídeo cacetada do Faustão e se dói todo, como se fosse com você. E lutas também tem reviravolta de desenvolvimento de personagem, plot twists, tudo isso que faz uma luta ser incrível é muito do caralho, vem dizer. E se eu te falasse que tu pode ter tudo isso em um anime que não é de luta? No gênero que eu inventei, mas existe, luta sem lutas. Aqueles animes que o cara abre a porta e vê você todo suado, chocado, desmaiado de tanta adrenalina que tu sentiu. O cara já entrou se perguntando por que a gritaria, pois tu tava na euforia. Mas aí o cara olha pra tela do teu computador e são dois caras conversando. E o cara, tinha que ser sulista um cara desse. Com certeza, o melhor exemplo disso é Kaiji Ultimate Survival. Mirai no boku arotero naga. Dareka. Ô, caralho, muito cedo, calma aí. Agora sim. O Marekomi que já naiô. O Kuroro também. O Maretectomi que já naiô. O Maretectomi que já naiô. Caralho. Bom demais. Cara feio. O anime conta a história de Kaiji, um fudido da vida que deve muito dinheiro por amar demais. É, tipo isso. E por causa dessa dívida, ele tem que se meter nas mais loucas apostas que não só valem dinheiro pra caralho, como também sua vida. E cara, na moral, esse anime tem muita aposta que é melhor do que luta em Dragon Ball, Naruto, One Piece, qualquer coisa por aí. Pois as regras geralmente são simples, como pedra, papel e tesoura, onde os jogadores usam cartas. Bobagem, né? O caralho que é bobagem, até o último momento. Literalmente até a caceta dos últimos segundos vai ter várias e várias reviravoltas de trancar as pregas do cu. E as vitórias são tão difíceis e gratificantes que dá vontade de chorar. Na moral, meu irmão, é cada situação que tu não sabe se o Kaiji vai ganhar ou não, já que as vitórias não são garantidas nesse anime. Porque em Kaiji o protagonista perde, por motivo de burrice ou até mesmo emocionais. Pois em Kaiji o pior e o melhor das pessoas são elevados ao máximo, pois todos são os fudidos de merdas com dívidas de fudidos e merdas. Dívidas que podem perdurar por 7 gerações. Então os milhões que estão em jogo são de extrema importância para cada um desses filhos da puta que vão fazer de tudo para ganhar do Kaiji esse fudido. E Kaiji é muito fantástico. E se você gostou de Kaiji, eu recomendo Death Note, Zankyo no Terror e Kakegurui. Nossa, cheguei a suar falando de Kaiji, então vamos extravasar falando de uma comédia exagerada, que é a comédia normal do Japão, afinal o humor deles é muito peculiar, e o que mais se destaca entre todos, com certeza, é Sobi no Asobase, meu amigo. Cara, esse anime é o ouro da comédia retardada, indo muito longe, fazendo todos os tipos de piadas de situações, fazendo piadas que te fazem dar um sorrisinho, até uma risadinha, e aí de quem dá o cu, sabe, aquela risadinha de quem dá o cu, até gargalhadas, meu amigo. Na moral, a frase ao infinito e além foi pensada quando o cara viu a Asobi no Asobase, viado. Tudo de cotidiano e normal, com brincadeiras e até o traço do desenho, que parece um moe comum, é extrapolado de forma mais esdrúxula possível. Pode até falar que é humor escatológico ou menor. Eu duvido tu não se surpreender assistindo esse anime. Tudo isso é fantástico e é feito com personagens extremamente carismáticos e é uma delícia de assistir esse anime, pois o timing cômico é perfeito, a dublagem é fantástica, a dublagem japonesa, tá? Não tem em português, fazer o quê? Dá pra rir só ouvindo as vozes delas, nunca vi uma dublagem tão agradável de se escutar. E se você gostou de Asobi no Asobase, eu recomendo Greburiru Dorapurauturu, Jetinchan Rapukikuru e Backstreet Girl.
Homens musculosos é um gênero sim, não enche o saco. Esses animes sempre são focados em frases de efeitos e enredos que lembram Cobra ou Comando pra Matar, mas do jeito japonês que basicamente coloca complexidade em tudo, ou coisas bizarras e muita luta de soco mesmo. Lutas insanas pra cacete de soco e artes marciais e uau! Esse Comando era só um filme de ação, Baki que é recomendação. É uma enciclopédia de artes marciais, tendo toda uma complexidade imensa só pra dar um chutinho, viado. E geralmente o final desse chute, o cara tá fudido no chão e o cara fala uma frase de efeito. O anime tem contextos bizarros e tudo é tratado como se fosse foda. Mesmo os personagens tendo personalidades distintas, no final do dia tudo se resume a soco na cara e cena deles sendo fodões. E como eu disse, muitas frases de efeitos que são fodas pra caralho. É só olhar a capa que tu já entende como o Baki é peculiar, pois ela parece uma orgia, tendo vários personagens que são diferentes sim em personalidades, mas que estão fazendo a mesma cara. Ah, e eu não contei a história de Baki? Caralho, foda-se a história de Baki, caralho. Homens musculosos tu tá vendo pra ver... pra ficar surpreendido com coisas inusitadas e ação, caralho. Todos eles são a mesma coisa, tu não se importa com a história, tu só se importa com esses personagens dando soco na cara, frases de efeito e sendo musculosos. E se você gostou de Baki, eu recomendo JoJo's Bizarre Adventure, Hokuto Ken e Kengan no Ashura. A Clamp é uma editora de mangá criada por uma fanfiqueira de yaoi. Tu sabes o que é um yaoi? São animes de romance com foco especificamente na relação homoeróticas, traduzindo, relação gay. Então tu já consegue imaginar o naipe, né, da editora. Então, enquanto os shonens têm traços que dão valor à beleza da forma física no auge, músculos, corpos atléticos, tem outros animes que pegaram muito da Clamp, que são principalmente de romance, que ficaram conhecidos em ter designs mais frágeis, com olhos grandes, para ter as mais diversas expressões, indo muito mais para o lado da atração do que da admiração, que é a dos shonens, onde os conflitos são resolvidos por dramas muito pessoais, melodramáticos e fofinhos. Afinal, o maior expoente do gênero nasceu de uma fanfic, então obviamente ia ser melodramático e fofinho. E essas fanfics no Japão são chamadas de doujinshis, mangás independentes que são geralmente mais picantes, tipo as histórias do Wattpad. Aí tempo vai, tempo vem o padrão desses animes que são conhecidos como shoujo, que é Shonen Jump, só que focada nas meninas, que meninos também podem ver, é claro. Então, obviamente, o próximo gênero a ser explorado, que eu vou falar agora, são os romances, mais especificamente das mulheres finas, pois esses geralmente são os mais intensos, já que o fato delas serem finas, magras demais, né, já é uma grande demonstração de um problema japonês, e os animes de romance, esse shoujo, sempre tem algum alvo para provocar, algo na cultura que objetifica as mulheres e que quer enfiar padrões de como viver ou amar. Eu sei que pode ser contraditório, mas os animes que são muito parecidos, por todos terem um padrão de mulheres finas com olhos gigantes, geralmente são os mais pesados emocionalmente, realistas e provocativos. Mas para começar de um lugar raso, porém nem tanto por causa de sua premissa, eu vou falar para tu assistir After the Rain, uma temporada e 12 episódios, que conta a história de Akira Tachibana, uma colegial de 17 anos que era a melhor membra do clube de corrida. Mas ela machuca a perna, e por isso não consegue mais correr como antes. Isso a enche de tristeza, então num dia chuvoso ela vai se esconder na chuva numa cafeteira, onde ela conhece Masami Kondo, de 45 anos, o dono da cafeteria. Ela se apaixona incondicionalmente pelo Masami Kondo, de 45 anos, sendo ela uma adolescente de 17 anos. Bom dia! E ela começa a trabalhar na cafeteria para poder trabalhar com a pessoa que ela se apaixonou incondicionalmente, chamada Masami Kondo, de 45 anos. Bom dia! Esse cara! Bom dia! Sim, eu sei, pode parecer bizarro, pode parecer fetiche, mas eu juro que não é. Quer dizer, é um fetiche sim, mas o anime não lida o assunto como um fetiche, tipo Nagatoro. Pois, como eu disse, esses romances de mulheres finas geralmente estão aí para provocar. E o anime realmente leva a premissa a sério e discute sentimentos muito confusos e complexos, como tudo no amor, né? Mas juro que são bem desenvolvidos e, na real, a gente não escolhe quem ama, não é mesmo? Mesmo assim, essa não é aquele tipo de história que tenta justificar suas coisas, suas esquisitices, já que a história realmente é muito boa, os personagens são marcantes, a produção é maravilhosa e eu amo a direção desse anime. Ela é literalmente uma das minhas favoritas. Tudo é muito bem contado e tem que ser, pois é uma história com um assunto muito sensível e delicado, então precisava de um diretor com tato. Então, se você gostou de After the Rain, eu recomendo Fruit Basket, Nana e Clannad.
Sabe de uma coisa muito comum em animes? Mundos complexos, universos cheios de detalhes e que entopem qualquer Wikipédia. E esses são os mais grandes, e existem muitos animes grandes. Então já vai te preparando por agora, pois vamos falar de mundos densos, falar do gênero aventura. Esse é meu favorito. Usando de exemplo Hunter x Hunter, uma temporada aí 148 episódios, que, bom, não é tanto depois que tu se acostuma com animes, mas acho que comparado com os outros animes dessa lista, com certeza é com mais episódios. Esse é um anime que adora criar regras e mais regras para depois explorá-las das formas mais surpreendentes possíveis. Com certeza essa frase é a definição de Hunter x Hunter. É como se você fizesse uma luta de papel e um lápis. Tipo, muita coisa pode sair daí, pois o conceito é muito aberto. O lápis pode soltar laser e dar socos na velocidade da luz. Afinal, as regras não dizem o contrário. Mas Hunter x Hunter enche o lápis e o papel de regras. Aí tu fica, ué, mas o que pode acontecer? É tanta coisa que tu nem sabe o que esperar, mas é sempre muito gratificante o resultado. É um anime perfeito em expectativa e recompensa, pois o resultado sempre é catártico e gratificante. Então tu fica lá horas com o anime falando sobre regras de tal coisa, em diálogos longos, mas que depois resultam em cenas de ações e cenas fodas e fascinantes. O mundo é muito fascinante e sempre dá vontade de ver os personagens o explorando. Em lutas, conflitos psicológicos, leilões da máfia, mundo virtual e luta contra seres de outro mundo, capazes de lutar com um velho que luta de meia e que é basicamente Buda 2. Coisas muito diferentes uma das outras, mas que estão no mesmo anime e de forma muito convincente. Hunter x Hunter é um dos maiores exemplos de não é sobre o final, mas sim sobre a jornada. E tu vai ter uma das maiores jornadas em animes com ele. Vai ser emocionante, meu irmão. Isso eu te garanto. Então, pra você que gostou de Hunter x Hunter, eu recomendo One Piece, Naruto e Yu Yu Hakusho. Assim como existe complexidade em criação de mundo, existe complexidade narrativa. E tem anime melhor para explicar esse gênero que inventei de complexidade narrativa do que Steins Gate. Uma temporada e 24 episódios, e de novo eu inventei o gênero porque nesse vídeo eu tô mais focado em te apresentar as narrativas principais usadas em animes e não em gêneros de verdades. Então, continuando, Steins Gate é a história de Honhai Kyoma, ou Okabe, sei lá. O que se diz de cientista louco, um mad scientist. I am mad scientist. It's so cool. Que sem querer querendo criou uma máquina do tempo e começou a fazer muita merda. Afinal, é viagem no tempo, não tem como fugir das merdas. E por que eu estou falando que Steins Gate é complexo narrativamente? Primeiro, que é viagem no tempo e tem algo mais confuso que isso. Segundo, que desde o primeiro minuto até o último, Steins Gate é recheado de mistérios que são resolvidos das formas mais loucas possíveis. Sempre num vai e volta, numa montanha russa de emoções, pois a partir do momento tudo está em jogo e mesmo a premissa sendo algo gigantesco, o que está em jogo é algo extremamente pessoal. E é isso que importa. Isso que nos faz ficar louco junto com o Okabe, que será construído e desconstruído a cada episódio. Na verdade, Steins Gate faz muita dessa brincadeira narrativa das coisas ridículas de animes. Afinal, Steins Gate é um comentário muito sucinto ao meio otaku. Afinal, eu tô falando muito afinal, tudo na história é muito pessoal, mas é tudo tão sério com resultados gigantes, porém reais e convincentes. É como se o anime fosse o contraste de um gordo falando em IA e consequências catastróficas dignas de serem estudadas em livros de teoria de viagem no tempo, mas que no final tu tá ligando mais pro gordo falando em IA do que pras consequências catastróficas, porque o drama do gordo fazendo IA é muito foda. Mas na moral, mesmo tu dando mais valor ao drama pessoal dos personagens, que são muito cativantes, Steins Gate é uma baita ficção científica, mesmo sendo uma obra centrada em poucos personagens, poucas tramas. Steins Gate consegue ser complexo e intrigante, pois tudo é espalhado por culpa da viagem no tempo. Então, respostas futuras estão nos primeiros episódios. E toda essa complexidade narrativa de ficção científica te faz pensar tanto que quando vem algo simples, algo mais pessoal, algo mais humano, destrói o teu emocional, pois é difícil pensar no mais óbvio quando tu tá afundado em teorias de viagem no tempo. Então vem plot twists em cima de plot twist. O que faz Steins Gate ser sensacional é o desenvolvimento dos seus personagens, um desenvolvimento único, numa história única e bem contada, que é um marco no mundo dos animes justamente por ser único. E é até difícil recomendar um sci-fi complexo e parecido com Steins Gate, pois acho que Steins Gate é um dos animes mais diferentes que existe e é difícil de se falar. Então, se tu gostou de Steins Gate, eu recomendo Erased, Cowboy Bebop e Bacana.
Existem filmes de desenho e existem filmes de anime. E um dos fatores que o Japão mais se destacou em fazer filmes de animação e que fez eles ficarem na história do cinema são seus aspectos técnicos. E esse aspecto técnico é dado muito valor. Isso pode ser porque os japoneses são um povo muito sensitivo, então suas animações têm muito mais coração e autenticidade que animações americanas, além de terem muito mais vida, né? Tipo um Moana e Enrolado, que são legais, mas são pastiches da mesma coisa e que fazem eles parecerem muito plásticos. Diferente de A Viagem de Chihiro, a história de Chihiro que está se mudando, mas aí os pais delas param num lugar misterioso, com comida misteriosa que não é pra comer, mas eles comem. E os malucos viram porco maluco, louco. E é claro que a Chihiro, né, vai salvar seus pais, indo trabalhar acho que é um hotel, mas sinceramente me lembra mais uma casa de prazer. Enfim, tudo isso no mundo espiritual e cheio de mistérios e aventura, onde ela tem tempo limite antes de esquecer quem ela é. Essa sendo uma jornada mística pela cultura japonesa, cheia de contemplação à vida. E o resumo desse filme com certeza é vida. Por isso tudo se movimenta de forma sublime e única. E é até difícil de explicar, porque é só observar e sentir a poesia que é a imagem, que é toda a técnica colocada em Viagem de Chihiro. Eu recomendo muito, e se você gostou de Viagem de Chihiro, eu recomendo Princesa Mononoke, Wolf Children e Children of the Sea. Lembra do que eu falei do shoujo? Então, meu amigo, existe uma variante dele, o Mahou Shoujo, que focadas em garotas mágicas que vão destruir malvados vilões que querem dominar o mundo. Que tem muito homem que se encanta por esse gênero, ainda mais quando falamos de Sakura Card Captor. Uma temporada e 70 episódios em Madhouse de novo. Ai, Madhouse, eu te amo. Um anime que fala sobre Sakura que se depara com um livro misterioso que não era pra ser aberto, mas ele é. Porque ela é uma desgraçada. Então vários bichos malignos saem do livro para assombrar o Japão. Aí chega um maluquinho chamado Queroberos que fala: aí menor, vai ter que capturar os bichos aí, hein? Aí ela fala: já é. Aí tem muita cor, amor proibido, gays, lésbicas, ação, mais um pouco de romance, mais um pouco de amor proibido. Tem muitas frases de efeitos, lésbicas, gays, amor proibido e muita ação e cor. Então Sakura é basicamente Baki. Tô zoando. A série é cheia de estilo e cor e é bem legal de assistir. Então além de ter uma abertura fantástica e dublagem em português sensacional e marcante, então se você gostou de Sakura Card Captor, eu recomendo Sailor Moon, Princess Tutu e Full Moon o Sagashite. Qual o nome, filho da puta? Sabe a época que a Hanna-Barbera fazia 1000 desenhos por dia, tudo meio que igual e feio? Então, o Japão passou pela mesma coisa com monstros gigantes e no subgênero do que vou falar agora, robôs gigantes, que são cheios de ação, estereótipos fortes e, por incrível que pareça, cheios de mensagens políticas. Mas vamos começar no rasinho divertido, já que robôs gigantes é um gênero muito pesado pra começar nos melhores do tipo. E eu nem tô brincando, esqueça Elfenlight, esqueça Len ou qualquer porcaria do tipo, o bagulho é robô gigante. Mas como eu disse, vamos começar pelo simples SSSS Gridman. Uma temporada e 12 episódios, contando a história de Yuta, que perde suas memórias e que se vê numa baita enrascada numa cidade misteriosa onde tem monstros gigantes fudidões e ele pode virar o Gridman, man. O resto é mistério, eu realmente gostaria que tu entrasse na loucura estilosa de SSSS Gridman, que pega aquilo que faz robôs gigantes serem legais, o entretenimento. Pois não só de mensagens pesadas vivem robôs gigantes, que a maioria do gênero tem subtextos assustadores, mas o que você vê na tela ainda são robôs gigantes, e SSSS Gridman usa todo o seu estilo do gênero para contar uma história simples de redenção, mas que é extremamente cativante e identificável, com cenas de ação marcantes e um 3D muito irado. E é difícil achar um anime do gênero mecha que seja tão mecha quanto o SSSS Gridman. Tipo assim, os personagens são cheios de poses, os diálogos são idiotamente incríveis, os visuais são exagerados e as frases de efeito são dignas de um livrinho de frases de efeito. Mas esse tosco que Gridman tem é extremamente bem feito e é um baita entretenimento. E se você gostou de SSS Gridman, como gostou todo desse estilo de mecha, mas achou superficial demais a história, então eu te recomendo a trilogia de filmes Mobile Suit Gundam de 1981. Começando por Mobile Suit Gundam 1, depois Mobile Suit Gundam 2, Soldiers of Sorrow, depois Mobile Suit Gundam 3, Encounters in Space, ou pode ver New Genesis Evangelion, ou Mobile Suit Gundam The Origins, ou Tengen Toppa Gorilla Gun, ou Mobile Suit Gundam Double Zero.
ou Pet Labor The Mobile Police, ou Mobility Suit Gundam Wing, ou Eureka 7, ou Mobility Suit Gundam Zeta, ou FLCL, ou Mobility Suit Gundam Iron Blood Orphans, ou Planet With. Qual mecha você quer? Lembra que eu falei de luta sem luta? Outro gênero que também pode ser definido dessa forma são os animes de esporte, que são super populares por sempre conseguirem trazer o máximo do esporte em dramas legais e comédia divertidíssima. E ver uma competição e torcer por um dos lados já é legal, imagina com a gente conhecendo cada um dos personagens de cada time. E o melhor que representa isso atualmente, com certeza eu não consigo imaginar outro do que Haikyuu, um anime de vôlei de 4 temporadas que conta a história de Hinata, um guri que quer jogar muito vôlei por inspiração por outro jogador de vôlei que é tão baixinho quanto ele, mas é o as do time, por causa dos seus grandes saltos. Mas o seu time era uma bosta, então ele é humilhado num torneio de vôlei, derrotado por Kageyama. Nesse dia, em lágrimas, ele jura derrotá-lo num jogo de vôlei. Mas quando ele entra em outra escola onde tem um time de vôlei de verdade, os dois estão no mesmo time e agora vão perceber que a broderagem é muito melhor que sair no soco, ou nesse caso, sair no vôlei. E esse daqui, até onde eu vi, é o mais bem feito anime de esporte, sendo realista e tendo animações inteiras de movimentos, com uma narrativa e arte agradável. Assistir Haikyuu é como estar no Nirvana da paz, menos nas partidas, que são extremamente emocionantes e marcantes, tendo cenas incríveis e dando destaque a todos os jogadores do time principal. É de se arrepiar, é difícil assistir Haikyuu sem sorrir, tendo cenas muito incríveis, tá ligado? E se você gostou de Haikyuu, eu recomendo Hajime no Ippo, Kuroko no Basket e Diamond no Ace. Agora, para finalizar, vamos falar do subgênero do momento, o Isekai, onde alguém do nosso mundo é invocado para o mundo de fantasia, onde todo o anime se baseia no contraste do pensamento entre os dois mundos, onde podemos facilmente nos colocar no lugar do protagonista, afinal, ele é uma pessoa normal do nosso mundo que foi para o mundo de fantasia. Esse é um dos gêneros mais populares e explorados atualmente. Então, para eles se diferenciarem entre si, sempre tem um twist, sabe, na premissa. Tipo, foi invocado com a mãe, foi invocado, mas só pode usar o escudo, foi invocado como uma aranha, e assim vai indo. E um desses isekais modernos, e um que mais se destaca, por ter uma premissa muito legal e impactante, com certeza é Re:Zero. O anime que conta a história de Subaru-kun, o que é invocado no mundo de fantasia com poder nenhum, a não ser o retorno da morte, onde sempre que ele morre, Subaru volta por uma parte específica do tempo, como um checkpoint de videogame. E ele vai morrer bastante, porque ele se envolve num jogo político só pra salvar sua amada. E esse é um anime que quer bastante tocar no seu coraçãozinho, pois ele ignora muita coisa e dá muita atenção aos seus personagens. E se você gosta de animes que focam em personagens, você vai gostar. E mesmo o mundo não fazendo sentido, é fácil se identificar com o Subaru e querer ver sua jornada. Na verdade, sua desventura, porque o Subaru é como um grão de areia em meio de vários seres incríveis com poderes mágicos fodas para caralho e que estão além da compreensão humana. Mesmo ele tendo de alguma forma envolvimento com a bruxa, coisa que nem ele entende, o Subaru não consegue fazer bosta nenhuma além de morrer para conseguir informação. Tudo para ele é muito arriscado e todas suas lembranças só ficarão com ele. Então o anime se resume na sua construção como personagem e sofrimento e ascensão. E de como ele vai sair de suas situações apertadas, cheias de mistérios, tendo tão poucos recursos. As respostas desses conflitos, de como ele vai sair dessa situação, a maneira que ele vai sair dessa situação, pode variar de criativo para questionável, porque como eu disse, Re:Zero se importa mais em fazer interações entre personagens que sejam super divertidas e tensas do que a qualquer outra coisa. E o anime também tem muito gore. Pra quem gosta vai ficar arrepiado, pois tem muita ênfase na dor que o Subaru está sentindo. E se você gostou de Re:Zero, eu recomendo No Game No Life, Konosuba e Mushoku Tensei. Finalmente terminei esse vídeo. Foi difícil, mesmo que não tenha falado de todos os gêneros. Eu acredito que a partir dos animes desse vídeo tu vai saber exatamente o seu gosto e vai conseguir escolher o que assistir muito melhor, pois tu vai entender o que cada estilo tem de peculiaridade. E meus amigos, esse vídeo deu muito trabalho, então apoiem deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando esse canal maravilhoso.